Luísa Helena de Barros, militante do movimento negro e do movimento de mulheres negras, é a nossa grande homenageada deste março de luta das mulheres. Ela iniciou a militância negra nos anos 70, no Movimento Negro Unificado e no grupo de mulheres do MNU. E seguiu durante muito tempo no ativismo pela igualdade de gênero e raça. Em 2011, chegou ao cargo de ministra-chefe da Secretaria de Políticas Públicas da Igualdade Racial do Brasil, a CEPI, onde permaneceu até 2014. Luísa Maim, chefa de negros livres, e a preta zeferina, exemplo de heroína. A Fortune de Palmares, soberana quilombola, e Felipa do Pará, negra xinga de Angola, África liberta em suas trincheiras, contra as anônimas guerreiras brasileiras, a África liberta em suas trincheiras, contra as anônimas guerreiras brasileiras. O legado de Luísa Barros é imensurável. Não é possível falar de tudo que a ex-ministra fez durante a vida dela, mas, de alguma forma, podemos fortalecer o legado que ela deixou como memória. Para começar, apresentamos um vídeo com uma fala da ativista no 8º Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe, em 1985. O movimento feminista ele teve uma penetração a nível da sociedade muito maior do que as feministas imaginam. E me parece, inclusive, que a gente não se deu conta disso, e por isso mesmo que a gente identifica uma dificuldade muito grande de perceber esse grau de penetração e a necessidade que a gente tem agora, com o feminismo cada vez mais entranhado na sociedade, de ele estar realmente articulado com outras questões. O temor que algumas pessoas demonstraram nas conversas que eu tive com elas, de que o tratamento de questões sociais, políticas, econômicas, pudessem vir a descaracterizar o objetivo maior do feminismo, eu acho que é infundado. A nosso ver, quando eu digo a nosso ver, as mulheres, é uma coisa muito mais profunda do que a gente mesmo imagina. E ela tem que necessariamente vir acompanhada de um despertar nosso para uma série de questões que antes a gente não conseguia enxergar. Houve um primeiro momento de necessidade do movimento feminista manter uma unidade, um certo fechamento, no bom sentido da palavra, em cima de questões específicas. Mas eu creio que agora é o momento de nós começarmos a olhar o que existe de diferente e o que existe de aparentemente contraditório dentro do movimento. Eu acho que quando a gente começar a olhar isso de frente, eu acho que vai ter sido dado um salto qualitativo e quantitativo muito importante. Basicamente, essa coisa que nos vem em função do fato de nós tentarmos trabalhar, enquanto mulheres negras, certas coisas que nós aprendemos com o feminismo, levando em conta a nossa especificidade étnica. E a gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer que na América Latina e no Caribe, a grande maioria das mulheres não são brancas. E por não serem brancas, têm uma forma muito especial de inserção na sociedade, determinada por essa condição.
Luísa Bairros também marcou presença no primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, realizado em 1988, na cidade de Valença, interior do Rio de Janeiro. O encontro foi muito importante para impulsionar a organização das mulheres negras no Brasil. Vamos ver um trechinho da fala de Luísa Bairros. Em Salvador, o grupo de mulheres do MNU já desenvolve há algum tempo uma relação muito próxima com a Associação de Empregadas Domésticas lá da Bahia. E a gente tem efetivamente participado muito dessa discussão toda, que envolveu a preparação, ainda na época da Constituinte, e agora a gente está vendo como que isso está acontecendo. Então, para dar um pouco o exemplo dessas contradições que estão envolvidas, né, nessas ocupações que geralmente nós mulheres negras desempenhamos, que é exatamente o seguinte: a gente estava com um problema em relação a essa coisa das empregadas domésticas, que era exatamente das dúvidas, né, que estavam causando. Quer dizer, efetivamente, quais os direitos que a gente conseguiu e como que a gente vai fazer para poder estar garantindo isso. Então, precisávamos de um advogado. E não temos, por incrível que pareça, no MNU da Bahia, nenhuma mulher ou homem negro com uma atuação específica, né, dentro do movimento negro. E aí, então, fazemos o quê? Vamos procurar o departamento feminino da OAB, né? Porque há dentro do departamento feminino várias profissionais que são ligadas ao movimento de mulheres na Bahia e que certamente não se recusariam a dar aquela assessoria que a Associação de Empregadas Domésticas estava precisando naquele momento. E foi muito incrível a maneira como essa advogada do departamento feminino que foi consultada respondeu à consulta. Porque ela imediatamente colocou o seguinte: olha, essa coisa do salário mínimo não é bem assim, porque na verdade vocês vão ter um desconto de tantos por cento pela alimentação, tantos por cento pela dormida, tantos por cento não sei o que, de maneira que, em termos reais, digamos assim, o que vai sobrar em termos de remuneração naquela época era alguma coisa em torno de 10 ou 11 mil cruzados. Em 2020, o canal Pensar Africanamente realizou o tributo a Luísa Bairros, com a participação de mulheres negras ativistas que prestaram fortes homenagens à ex-ministra. Vamos assistir agora as falas de Sueli Carneiro, Mônica Oliveira e Vilma Reis. Convido agora, então, Sueli Carneiro, por favor, para fazer uso da palavra. É uma honra estar aqui para o propósito que aqui nos traz: rememorar a vida de Luísa Bairros e honrar o seu legado. Já está difícil de falar sem se emocionar ao lembrar de Luísa, da sua importância para todas e todos nós, né? E nesse momento, especialmente, pensar Luísa Bairros adquire uma dimensão ainda maior, porque a questão racial mudou de patamar no Brasil e no mundo, impulsionada pelo neofascismo em expansão em toda parte. Vivemos um contexto que clama por mentes e vozes potentes, um contexto que clama pensamento fecundo, que permita antever processos, identificar tendências, um contexto em que Luísa Bairros nos faz muita falta. Um contexto que clama por sua reflexão crítica aguda e sua retórica possante e vigorosa, que estaria reverberando na esfera pública nesse momento. Ela não economizaria especulação sobre as razões da ascensão de Bolsonaro e mesmo da adesão a ele de parte de nossa gente. Ela não economizaria reflexão sobre os impactos de médio e longo prazo da pandemia sobre o futuro de nossa gente. Ela avançaria na compreensão da violência racial que se espraia pelo mundo e notadamente aqui. Ela estaria nos ajudando a pensar devires que estão subjacentes a esses fenômenos e buscando incessantemente por novas formas de resistência a que esse presente nos desafia.
Antevendo fenômenos futuros, já em 1991, em entrevista ao jornal do MNU, Luísa Barros tinha a seguinte avaliação, abro aspas: não existe a menor possibilidade de se fazer luta antirracista em qualquer canto do mundo sem pensar que o racismo é motor da exploração, mesmo nas sociedades capitalistas avançadas. A própria situação que o povo negro dos Estados Unidos se encontra hoje é um indicador disso, disse Luísa Barros. Uma reflexão derivada de sua observação potente da sociedade norte-americana nos anos em que lá permaneceu estudando. Reflexão que parece definitiva, cuja evidência se manifesta cabalmente nos eventos raciais que hoje tensionam a sociedade norte-americana e reverberam o mundo afora. Portanto, ela não estranharia o evento George Floyd. Em tempos no qual o conceito de racismo estrutural tornou-se chave da compreensão das contradições sociais que o país produz e reproduz permanentemente, nos idos de 1995, por ocasião da Marcha Zumbi dos Palmares pela Vida, Luísa apontava o significado do projeto político que impulsiona a militância negra do Brasil. Disse ela: estamos apostando hoje na possibilidade de disputar não mais um espaço dentro de outros projetos para as nossas questões, que são tidas como menores, mas nós estamos apostando na possibilidade de que, através de nossas questões, nós consigamos efetivamente tocar, e tocar muito fundo, nas questões que dizem respeito à sociedade como um todo. E esse projeto político do povo negro que Luísa encarnava, adivinha da convicção de que ela tinha sobre o que organizava a sociedade brasileira tal como nós a temos. Dizia ela: eu vejo o racismo como uma ideologia em estado puro. É o que informa e o que possibilita desenvolver o preconceito e praticar a discriminação. É o que sustenta. O racismo engloba todas as relações e passa por dentro delas. É uma ideologia baseada na desumanização do outro, no extermínio do outro. O extermínio do outro só é possível porque há grupos que se supõem superiores. Não existe o racismo de baixo para cima, pois ele sempre pressupõe a ideia de superioridade. Portanto, enfatiza Luísa, o Brasil é um país com um racismo bem desenvolvido, tão desenvolvido que durante sua existência pôde ser negada, criando uma espécie de racismo invisível, ao ponto de acusarem os que falam a palavra racismo de promotores de sua existência. Ou seja, deixa tudo como está, pois assim estamos todos confortáveis. Como ministra da CEPIR, Luísa Barros alertou que a não inserção da população negra gera custos para a sociedade e, segundo ela, os prejuízos do racismo já podem ser mensurados. Enfatizava: se não fizermos um esforço de aumento da escolaridade dos nossos jovens e adultos jovens agora, principalmente os negros, onde e como estaremos em 2030? A pergunta continua. Luísa era sempre o primeiro nome a ser levantado por nós para assumir qualquer posição relevante na esfera pública, e era o nome que nos ocorria pela sua excelência técnica, por seu compromisso político, pela sua coerência e resiliência. Luísa foi por nós cogitada para tudo, candidata a diferentes cargos públicos, ministra de diferentes pastas. Sabíamos que, onde quer que ela estivesse, emprestaria absoluta competência e dignidade à representação negra.
A mim, pessoalmente, ficou me devendo o prefácio do meu próximo livro, que esteve sempre à espera dela, e que ela acolheu com apreço. Ficou me devendo um último brinde, naquele bar no Rio Vermelho, depois de uma noite mágica embalada pelo som de Luiz Melodia. Ficou me devendo mais uma visita ao Ilê, mais um uísque com vovô. Sinto falta da minha amiga. Sinto falta do conforto que ela me oferecia, que vinha de saber que ela estava lá, sempre possível, sempre acessível, para dividir aflições da luta, para ajudar a interpretar os infindáveis paradoxos que nos interpelam. Sinto falta do conforto que era sabê-la tão perto, ao alcance de uma ligação ou de um e-mail, coisa que raramente fazíamos. Nos bastava a certeza de nos ter uma outra em prontidão, se necessário fosse. Sinto falta de tê-la no quilombo da Gioconda, como ela apelidou minha casa, e eu entre e sai nela da minha família extensa. Fui honrada com a permissão de acompanhá-la nos momentos derradeiros. Gratidão a ela por isso e à família Bairros por me incorporar em seu seio. Como mais velha, imaginei cenários em que ela me honraria ao final, me apresentando e me recomendando a ancestralidade que nos espera. Descanse em paz, minha irmã. Descanse em paz, minha amiga. Descanse em paz, Luísa Bairros. Até breve. Obrigada. A palavra é sua, minha amiga Mônica Oliveira. Boa tarde, Silvani, boa tarde, Sueli. Oi. Boa tarde ao povo todo que está com a gente aqui, rendendo essa homenagem, né? Todas prometemos chorar, não foi? Todas prometemos. Felipe disse que Luísa diria, segura esse choro, menina. Engule o choro, engula o choro. Engula o choro, menina, isso. Engula o choro. Então, mas aí para também não romper o tempo, falar de Luísa é muito forte, né? Essa semana, quando o Felipe mandou um vídeo para mim, que eu escutei a voz dela, foi assim, meu Deus, cadê ela, né? Mas, assim, recuperar um pouco o que foi a minha experiência com Luísa, né? Como todos e todas estamos fazendo. Eu comecei Movimento Negro por um afoxé chamado Alafinhoió, que é de Olinda, aqui em Pernambuco. Meus irmãos mais velhos me levaram para uma festa, eu conheci o afoxé e me aproximei. E Marta Rosa, Leu, né, Márcia Diniz, me chamaram para compor com elas a equipe de direção. Elas tinham sido eleitas, né, e me chamaram. E aí eu fiquei no afoxé durante quase 3 anos, e quando acabou o período da direção delas, eu estava num processo de aproximação com o MNU, e fui convidada por 2 companheiros do MNU de Pernambuco, Cirilo e Euclides, para participar de um congresso nacional do MNU, né? E Marta Rosa chegou para mim e disse, vai, Mônica, você vai sentir que o MNU é uma organização para onde você deve ir continuar a sua militância. Né? E ela disse, preste muita atenção numa mulher chamada Luísa Bairros. Ouça o que Luísa tem a dizer. Preste atenção, Luísa. E foi quando eu conheci Luísa, no iníciozinho dos anos 90, né, nesse Congresso Nacional do MNU. E aí, a partir disso, nós estabelecemos uma relação da militância no movimento, né, e essa relação depois continuou em outros âmbitos também, né, e logo depois Luísa foi fazer o doutoramento, né, então a gente se conheceu e depois ela ficou aquele período fora. Mas me causou um impacto muito grande a primeira vez que eu ouvi Luísa Bairros, né, e eu olhava para ela e eu dizia, nossa, mas que força, que nobreza. Luísa era uma pessoa muito nobre, né? De grande impacto. Eu costumo dizer
que ninguém que ouviu alguma das palestras, dos debates de Luísa, sai incólume. Ninguém sai incólume. Ela tinha um impacto muito grande sobre as pessoas negras e pessoas brancas também, né? Então, depois a gente vivenciou, eu fui convidada a trabalhar com ela no PNUD, no Programa de Combate ao Racismo Institucional, o PCRI, que estava sendo executado em Salvador e no Recife. Eu era consultora para o PCRI no Recife e junto ao Ministério Público, né? E Luísa me coordenava nesse trabalho, né? E isso que Cobra já trouxe, né? Que Sueli já trouxe, da grande generosidade de Luísa, né? E se há lições, né, que eu aprendi com Luísa, primeiro do rigor, né? Luísa era uma pessoa muito rigorosa. Todos nós que convivemos com Luísa, a gente sabe que não era fácil, não. Luísa era muito exigente, muito rigorosa. Mas isso era muito positivo, porque tirava da gente o melhor que a gente podia oferecer. Ela sempre conseguia tirar da gente o melhor que a gente podia oferecer. E também nos estimular e nos impulsionar a galgar outros patamares, né? O período dentro do MNU, aprendi muito a fazer a leitura política, quando naquele vídeo do início, Luísa diz, né, da análise de conjuntura, né, que ela diz, é um cacuete de movimento negro a análise de conjuntura. É isso mesmo. Quando a gente está junto de outros movimentos que para de fazer análise de conjuntura, que demora muito, a gente já fica achando tudo muito... Não, minha gente, que leitura rasa é essa que a gente está fazendo? Vamos fazer análise de conjuntura decentemente, né? Lições, né, lições várias que aprendi de como fazer um posicionamento sempre aprofundado, mas também sempre ouvindo, né? Sempre com uma escuta verdadeira sobre a posição do outro, sobre a posição da outra, né? Quando Luísa me chamou para trabalhar no governo, eu dizia Luísa, eu não quero não esse negócio de ser governo. Tu acha que vai dar certo? Eu não sei se eu vou conseguir ficar confortável no governo, né? E conversei com várias pessoas, né, no sentido de que, e aí, vale a pena, não vale a tal? Mas muita gente me disse, você não está indo para qualquer lugar, né? Você está indo para trabalhar com Luísa. E nesse momento, a estratégia é sim constituir uma CEPIR que coloque esse Ministério da Igualdade Racial num outro patamar também, na esplanada, em Brasília, nacionalmente, e também na incidência internacional, que era um campo em que Luísa era maestra, né? Mestra também nas relações internacionais. E por dentro do governo, inúmeras lições de trabalho com Luísa, né? A lição, por exemplo, de que nós estávamos ali para fazer a disputa da agenda de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial por dentro do governo. Um governo democrático, popular, né? Mas um governo em que a agenda racial também estava em disputa, né? E Luísa era essa ministra, nossa liderança, nossa chefa, né? Que nos autorizava a fazer o confronto nos momentos necessários e também nos orientava a quando é que a gente precisa recuar um pouco para avançar no momento seguinte. Luísa sempre foi uma mulher de leituras muito precisas, né? De leituras muito acuradas das realidades, das relações, da correlação de forças. E ela era essa mulher que fazia a orientação precisa de para onde a gente deve ir. E era, ao mesmo tempo, a mulher que nos estimulava muito a dar os saltos, né? Eu me lembro que quando ela indicou que eu deveria ir numa delegação do governo brasileiro para uma convenção de CIDOL na Suíça, eu fiquei apavoradinha e eu dizia, minha gente, eu não tenho perfil para isso, não vou dar conta e tal. E Luísa me chamou no gabinete dela e disse, sente aí, Mônica, que conversa é essa que não tem perfil? Você já observou quem compõe as delegações? Quem dessas pessoas que estão compondo essa delegação
tem mais condições do que você. O idioma não é um problema. Você vai sim, e você vai parar com essa história de que você não tem perfil, você vai sim, né? E como eu sempre fui muito obediente, né? Mas não era só obediência naquele momento, era olhar para ela e ver o quanto ela acreditava na gente, né? Acreditava em mim, acreditava em nós que estávamos ali com ela, cumprindo essa missão, né? Eu sinto falta de Luísa todos os dias. Eu sinto falta de Luísa na ambiência política. Eu sinto falta da voz poderosa de Luísa Bairros. Eu sinto falta da minha amiga, né? Uma honra imensa estar aqui com vocês e poder falar sobre ela. E essa saudade que não passa, mas que também é uma saudade boa, de compartilhar com as amigas e com os amigos, porque a gente celebra a existência de Luísa, a gente celebra. Esse momento, antes de mais nada, é uma grande celebração. Gratidão, Silvani, por ter me chamado para construir junto esse momento. Beijo grande para todo mundo. Obrigada, Luísa, por plantar um sonho de liberdade em nossas cabeças. Muito obrigada, minha irmã. Com o projeto Raça e Democracia nas Américas, você, assim como Maria Nazaré Mota de Lima, Lindinalva Barbosa, Silvio Humberto e tantas outras, você plantou um sonho de liberdade em nossas cabeças. Foi com você, Luísa, quando vejo as universidades enegrecendo, vejo Luísa Bairros. Quando vejo o sistema de justiça sendo preparado para enegrecer, Luísa Bairros. Obrigada pela Lei 12.711/2012. Obrigada por aquele 10-0 no STF, sem a sua incidência política, como a principal ministra do primeiro governo de Dilma Rousseff, você, a grande ministra da República do Brasil. Você, que, como acabou de dizer nosso irmão Giovanni Harvey, poderia ser ministra de todas as pastas, porque tinha a competência política, técnica e intelectual. Nesse momento de tantos desafios, que nós sofremos o impacto de pelo menos 4 pandemias: a pandemia secular do abandono ao nosso povo, a pandemia da violência que varre a esperança das mulheres negras, das mães negras, a pandemia do genocídio e a pandemia da Covid, que vem com o que Flávia Oliveira nos lembra, que é o abandono secular do nosso povo. Você faz tanta falta, minha irmã, mas a gente está aqui para dizer que o parlamento e os poderes executivos, que neste momento nós abraçamos a tarefa de enegrecer ao reivindicar paridade racial. Você, Lélia, Luiz Alberto, vocês escreveram essa página antes de nós. Muito obrigada, Luísa Bairros, por ser potência. Muito obrigada, Luísa, por plantar, por ser uma mulher altiva. Quando Angela Davis nos lembra, olha, por que as mulheres, né, negras se levantam, assim como a canção que você cantou em Bertioga com nossas irmãs, você honra toda a presença. Muito obrigada, mulheres do MNU. Muito obrigada, todas as minhas irmãs. O sangue guerreiro de Luísa Bairros corre no nosso sangue e corre nas nossas veias. Luísa, a grande estadista. Luísa, a mulher de afeto. A mulher capaz de chorar. Obrigada, Luísa. Obrigada, nós estamos de pé. E como Marcota Valdina nos ensinou, somos continuidades. Você segue, porque enquanto tropeçarmos nos ossos dos nossos ancestrais e justiça não for feita, nós estamos de pé. Viva nós, viva a luta, viva Luísa Bairros, que será sempre uma bem lembrada entre nós.
O Cultney registrou a terceira CONAPIR, Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, em novembro de 2013, em Brasília, onde cerca de 1.400 pessoas ouviram Luísa Bairros falar. O evento teve como principal objetivo reafirmar e ampliar o compromisso do governo e da sociedade brasileira com políticas de enfrentamento ao racismo e de promoção da equidade como fatores essenciais à plena democracia e ao desenvolvimento com justiça social, algo que Luísa lutou com afinco. Terminamos nossa live com uma fala de Luísa Bairros que nos inspira a seguir na luta. Vamos ver. Nós chegamos aqui hoje no tão esperado 5 de novembro, a etapa final de um esforço coletivo, e agora é momento de definir, em termos muito concretos, quais são as prioridades no futuro próximo da agenda de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial. É bom sempre a gente lembrar que existe uma conexão entre esta e as duas conferências anteriores. E isso prova que o Brasil passa por contínua e profunda mudança nas relações sociais e na institucionalização da temática racial. Este é um processo já de longa duração, pelo menos 10 anos, desde a criação da CEPIR, e hoje esse processo nos desafia a responder às questões propostas pelo tema da terceira CONAPIR: Democracia e Desenvolvimento sem Racismo por um Brasil Afirmativo. É possível afirmar que vivemos um contexto de mudança na condição de vida da população negra. Isso se deve, nós sabemos, por um lado, à luta persistente dos movimentos negros para afirmar a questão racial como uma questão nacional. Conseguimos isso. Por outro, decorre de iniciativas governamentais que passaram das ações localizadas anteriores à criação da CEPIR para uma perspectiva sistêmica que se realiza no governo da presidenta Dilma com a instituição do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Muitos avanços nós tivemos no marco regulatório da promoção da igualdade racial no Brasil, e todos eles, ou cada um deles, não deixa dúvida quanto ao papel do setor público nessa questão. E é exatamente por isso que temos que reconhecer que algumas das estratégias que utilizamos no passado recente, elas já se esgotaram. E é preciso buscar formas inovadoras para efetivar políticas de promoção da igualdade racial, a exemplo da Política Nacional de Saúde da População Negra e do Plano de Implementação da Educação para as Relações Étnico-Raciais. A tentativa de responder essa questão, estamos ou não estamos prontos, como governo, como sociedade, para fazer face a isso. Hoje pela manhã participei de uma audiência no Senado com as comunidades tradicionais que lá estavam defendendo a aprovação do PL 7447, que institui, que transforma em lei o nosso decreto federal 6040. E eu estava falando para eles, era de manhã ainda, que eu estava naquele momento procurando definir como é que eu estava me sentindo nesse dia da abertura da conferência. Qual era o sentimento que eu achava que estava me movendo e qual era o sentimento que movia e que moveu a CEPIR, o CNP, até chegarmos aqui. E aí eu lembrei de uma história, vou recontar aqui para vocês rapidamente, que eu ouvi uma vez de Toni Morrison, que todo mundo sabe que é uma escritora afro-norte-americana, ganhadora de prêmio Nobel, etc. E ela, consultando um jornal antigo, do início do século XX, achou ali um anúncio de jornal que convocava pessoas negras para se incorporar na construção de uma cidade.
né, que é assim que muitas cidades americanas nasceram, como um empreendimento imobiliário, vamos dizer assim, coletivo. E ela disse que o anúncio do jornal dizia o seguinte: venham preparados ou não venham de jeito nenhum. Ela achou aquilo uma coisa extremamente agressiva, porque afinal de contas as pessoas estariam supostamente sendo convidadas para participar de um empreendimento e estavam de cara tendo a sua capacidade, vamos dizer assim, questionada, né? Mas depois ela entendeu melhor e inclusive dessa provocação acabou nascendo um livro, que é a pergunta ou o chamado que nós temos que fazer sempre que nós tivermos diante de nós um compromisso histórico muito definido e que nós saibamos o grau de dificuldade e o grau de mobilização de compromisso que a superação daquele obstáculo nos exige. É nesse espírito que eu chego nessa conferência e eu acredito que toda a nossa equipe na CEPI, dizendo para cada uma e para cada um de vocês todos, governo, sociedade, venham preparados ou não venham de jeito nenhum. Nossa memória é a nossa força ancestral. Sigamos com o legado de Luísa Bairros. Obrigada pela sua presença e até a próxima.